Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Houve sim alguns avanços russos, muito pequenos, mas houve. Porém, a gente tem uma notícia que pode ser excelente. Parece que sim, começou a contraofensiva em Kherson, a contraofensiva ucraniana em Kherson. Muito bombardeio aqui na região e avanço significativo. Vamos falar sobre isso. Ainda não é certeza, mas é uma indicação importante. Assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, que realmente as notícias são animadoras, né? Vamos começar pelas que não são tão animadoras assim. Parece que finalmente, depois de muita tentativa, os russos conseguiram chegar no vilarejo de Yudi, aqui na região de Kharkiv. Então eles estavam só aqui em Okip, conseguiram avançar até aqui. Um pequeno avanço dos russos, nada significativo, mas ainda assim um avanço. É importante a gente tomar cuidado com isso, ficar controlando isso daí, vendo até onde esse pessoal vai. Também aqui na região próxima a Bakhmut, onde os russos têm tentado avançar há muitos dias, hoje eles conseguiram também avançar alguma coisa aqui na região de Kodema, essa pequena cidade aqui que fica próxima a Bakhmut, né? Bakhmut está mais aqui ao norte, Kodema fica aqui, eles conseguiram avançar um pouquinho aqui. Nada significativo também, muito pouco avanço, nada que seja assim uma mudança estratégica na posição. Ainda assim é algo importante, algo que a gente tem que avaliar isso daí. Esperamos que eles não consigam avançar mais do que isso, né? Como eu falei para vocês, já faz bastante tempo que os russos não conseguem avançar absolutamente nada aqui. Evidentemente que eles estão se esforçando para isso. Então, são essas notícias boas para os russos que a gente tem aqui na linha de frente. Mas a grande novidade que está circulando de ontem para hoje é justamente o avanço ucraniano aqui na região, né? Então, assim, estão dizendo que os militares ucranianos lançaram uma nova ofensiva na região de Kherson. Ou seja, essa pode ser a tão esperada contra-ofensiva ucraniana. O que a gente sabe até agora é que eles atingiram um monte de coisa, que a gente vai falar sobre isso, os vários alvos que foram atingidos aqui na região de Kherson, e eles conseguiram avançar, quebrar a primeira linha de defesa russa nessa região, né? Quando você organiza uma defesa de uma cidade, como Kherson, por exemplo, certamente os russos organizaram várias linhas de defesa. Tem a primeira linha, que é a mais externa aqui, que é a linha de frente. Deve ter uma segunda linha, provavelmente aqui em algum lugar, talvez nessa linha desses vilarejos aqui, próximos à linha de frente, e certamente a terceira linha, que é a mais próxima da cidade, que deve ser justamente aqui em Chornobáivka, né, que protege de fato a cidade do ataque. Então não quer dizer ainda que os ucranianos já ganharam, conquistaram, coisa e tal, mas romperam a primeira linha. Pode ser indicação do início da contraofensiva ucraniana, mas é importante ir com calma nisso daí. Pode ser apenas uma ofensiva local, pode ser apenas um ataque local, ainda não a tão esperada contraofensiva, né? A gente vê aqui que as forças russas estavam reportando luta pesada próximo a Nikolaev, né? Nikolaev é esse lado de cá, é lógico, como eles são russos, eles estão falando Nikolaev, mas entenda, é aqui em Kherson, né? E também aqui está as Forças Armadas da Ucrânia quebraram a primeira linha de defesa dos russos perto de Kherson. Então isso aí é a notícia que saiu, ou seja, está todo mundo falando sobre o início da contraofensiva por conta disso daí. Eu de novo falo, olha, tomem cuidado, vamos com calma. Pode ser que tenha começado mesmo, pode ser, mas não dá para saber ainda, vamos esperar como é que essa coisa vai avaliar, como é que isso vai desenvolver ao longo do tempo, né? E aí, como eu falei, tem uma série de ataques, mas esse daqui não foi na região de Kherson, isso aqui foi lá em Donetsk. Aqui também não dá para saber se é o mesmo incêndio, o mesmo depósito de munição, mas esses dois aqui são lá em Donetsk, né? Tá vendo aqui uma nuvem grande aqui, certamente um depósito de munição russo que foi atingido pela artilharia ucraniana, pode ser por HIMARS, pode ser por algum outro tipo de artilharia. Agora, aqui a gente já começa com as notícias de Kherson, né? Tá vendo esse prédio aqui? Deixa eu tocar aqui para vocês Tá vendo esse prédio destruído aqui? Esse prédio aqui era um prédio do exército ucraniano na cidade de Kherson, na verdade da guarda ucraniana na cidade de Kherson. E ele estava sendo usado pelos russos. Então, estava sendo os russos usaram, era um quartel ucraniano. Quando os russos tomaram a cidade, eles passaram a usar como um quartel russo. E foi totalmente destruído o prédio. O que a moça está falando aqui
é que foi tiros de HIMARS em cima dele, em cima do prédio, ou seja, deve ter dado problema sério ali, e já estava o pessoal de manhã cedo tirando os corpos de dentro do quartel aqui, né? Ou seja, a gente não sabe ainda quantas pessoas morreram, quantos russos morreram, mas vamos ficar sabendo aí, houve mortes significativas aqui, né? Isso aqui é uma outra base russa próximo a Kherson. Então estão dizendo aqui que é uma base que já tinha sido atingida antes, os russos retomaram a base, voltaram a usar o lugar e foi atingida de novo. É o que estão dizendo aqui, mas repara, mais uma base russa atingida de ontem para hoje. Não é só isso não, tem mais um monte aqui. Aqui é também próximo a Kherson, mais um local lá que foi atingido, não se sabe ainda exatamente o que era aqui, provavelmente aqui nesse caso era um depósito de munição, porque está levantando uma nuvem significativa aqui, né? As fotos não são muito grandes. Bom, e também teve bombardeio à noite em Kherson. Eles estão falando aqui que foi próximo da ponte de Antonivka esse bombardeio. Não dá para ver nada, tá? Só dá para ouvir o som. Eu vou tocar para vocês aqui. Dá para ver que foi animada a noite lá em Kherson, né? Bom, e aqui também é em Kherson, ou seja, mais um local lá que explodiu, que teve uma explosão ali na região. Aqui é distrito de Berislav, é aquele mesmo deste daqui. Tá vendo? Berislav, então provavelmente é uma outra imagem daquele mesmo depósito ou base que foi destruída ali em Kherson também. Aqui viram também explosões numa vinícola, né? Em Kherson também. Eles falam aqui que não sabem se foi um acidente ou se foi de fato uma explosão, mas pelo visto aqui é muito grande isso aqui para ser acidente isso, né? Estão falando que aquela coisa lá em Berislav era uma fábrica de veículos que estava ocupada pelos russos. Então mais um monte de coisa aqui sendo atingida nessa região de Kherson, né? Também teve ontem um bombardeio na usina de Enerhodar, né? Aquela usina elétrica nuclear que tem ali perto. Foi um ataque bastante... olha só, explodiram bastante coisa. Agora, é importante notar que isso daqui não foi na usina em si. Foi naquela cidade próxima da usina, né? Tem aqui as fotos também. Essas fotos aqui também são da usina de Enerhodar. Lembra? Isso fica aqui, né? E a usina em si fica nesse ponto aqui onde estão esses megafones aqui. E aqui do lado tem a cidade de Enerhodar, que normalmente é uma vila onde ficam os funcionários da usina e coisa e tal, e que está sendo usada pelos russos como um local lá de organização deles, né? Então, aparentemente, o que a gente teve foi isso, foi um ataque muito grande nessa vila do lado ali, né? Bom, teve também alguma coisa na Crimeia, numa cidade chamada Violet. Mas não dá para saber se isso daqui foi realmente algum ataque ou se apenas alguma coisa pegou fogo, né? Pode ter sido só um fogo de alguma situação aqui, não dá para saber se foi um ataque mesmo. A gente está falando de coisas que aconteceram. Isso aqui é bem perto de Sevastopol, tá? É bem do lado de Sevastopol essa vila, mas não dá para saber o que está acontecendo, né? Bom, e teve mais um colaborador russo ali da região de Kherson, que também encontrou o fim dele, mais um que foi abraçar Satanás lá. Então, só a boa notícia é essa, vocês veem que nos últimos dias, todos os dias, tem pelo menos uma notícia dessa de colaborador russo que foi despachado pelos ucranianos, né? Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, lógico, eles não falam ainda sobre essa potencial contraofensiva ucraniana, porque lembra, isso está acontecendo agora cedo lá na Ucrânia, né? Essas notícias sobre os ucranianos terem furado a primeira linha de defesa russa saíram agora, teria sido coisa nessa manhã do dia 29. Então, esse aqui é o comunicado deles do dia 28, então não reflete isso ainda. E o que eles falam, principalmente aqui, é sobre a questão do inverno, né, que o pessoal já começa a se preparar para isso,
as cidades que foram conquistadas pelos russos, né, temporariamente estão ocupadas pelos russos, muitas delas foram totalmente destruídas pela artilharia, os serviços de utilidade como água, gás, tudo, nada disso está funcionando. Enquanto você está no verão, esse tipo de coisa é um incômodo muito grande para as pessoas, ter que sair do imóvel para pegar água e coisa e tal, mas no inverno isso pode ficar muito mais crítico. Mariupol, Melitopol, toda aquela região que foi tomada pelos russos ali, está totalmente destruída, né? Então o pessoal está preocupado com isso. E eles estão falando também aqui sobre o caso lá da usina nuclear de Zaporizhia, que, de novo, é lógico, esse bombardeio aqui, teve gente dizendo que foram os russos estão dizendo que foram os ucranianos que fizeram, os ucranianos estão dizendo que foram os russos que fizeram. Quem é que fez de verdade, não dá para saber. A gente sabe que interessa muito mais aos russos esse tipo de coisa, porque eles querem causar esse terror, eles querem colocar medo em todo mundo de um possível acidente na usina nuclear de lá. Então, eu acredito que tenha sido os russos, mas de qualquer forma as informações estão trocadas aqui, né? E também parece que a Rússia já está começando a usar estratégias similares às usadas pelo Irã para tentar manipular e atrasar a missão da Agência de Energia Atômica lá na usina de Enerhodar, né? Ou seja, eles estão querendo dar um jeito de evitar, de postergar esse tipo de coisa, porque eles sabem que, evidentemente, quando chegar a comissão lá, eles vão ver absurdos ali, né? Alguns oficiais ucranianos têm dito que os russos estão torturando os funcionários da usina para que eles não falem nada, eles não avisem aos inspetores sobre os problemas de segurança ali na região, né? Vamos ver se o pessoal dessa comissão é bom mesmo, né? Bom, isso aqui é muito engraçado, né? Lembra que a gente falou ontem sobre um carro de um oficial russo que pegou fogo e coisa e tal? O cara não morreu não teve nada não. E aqui eles gravaram o momento em que a mulher botou fogo no carro. Tá vendo aquela velhinha ali? Que, segundo estavam dizendo ontem, gritou Azov, não sei o que lá, Azov, ela vai lá e realmente joga gasolina ali no carro. Ela pega um coisa de gasolina, joga no carro e taca fogo. E daí, olha o que eles estão falando aqui. Eles estão dizendo que ela foi recrutada pelo serviço secreto ucraniano. Em alguns lugares eles falam que ela foi hipnotizada pelo serviço secreto ucraniano. Então o serviço secreto ucraniano teria hipnotizado a velhinha para ela fazer esse ataque contra as forças russas, né? O fato é que esse pessoal lá na Rússia já está todo mundo ficando meio lelé da cuca com essa história, entendeu? Já está todo mundo meio pancado lá com isso. Bom, essa notícia aqui também, cara, eu pensei antes de botar isso daqui, mas como alguém sugeriu, eu vou colocar, mas olha só, eu não acredito nessa notícia, tá? Está dizendo aqui que a Natalia Vovk, que é aquela suposta agente da SBU, do Serviço Secreto Ucraniano, que teria plantado a bomba no carro da Daria Dugina, que teria matado a Daria Dugina, vocês lembram dessa história? Alguns dias atrás, né? Eles rapidamente resolveram o caso todo. E o que eles estão dizendo aqui é que ela teria sido morta num hotel lá na Letônia, né? Desculpa, na Estônia. Teria sido morta com 17 facadas. E a pessoa que matou ela também morreu. Assim, não seria estranho isso, mas não tem muita confirmação disso ainda, gente. Isso aqui, tomem com todo o cuidado do mundo. Provavelmente isso aqui é só fake news mesmo. É um site que não tem uma credibilidade muito grande. Eu não posso mostrar o resto da reportagem porque tem imagens meio chocantes. Aparece uma foto de uma mulher esfaqueada, mas aí para saber se era ela mesma, enfim. E também tem um outro vídeo que está circulando nos Telegram aí do Dugin avisando que sabia do caso da morte da filha dele, que sabia que foi uma decisão consciente dele não entrar no carro porque sabia que ia acontecer a morte da filha dele. De novo, tomem com todo o ceticismo possível. Tentaram achar esse vídeo de novo, não se encontra o vídeo, apenas o frame do vídeo em que ele teria falado isso. Então, de novo, não levem a sério isso. De novo, alguém sugeriu aqui, eu achei melhor botar porque, né, foi sugerido como tema, mas eu sinceramente não acredito nisso daqui. Provavelmente isso aqui é falso. Agora, essa notícia aqui é verdadeira e é uma notícia boa. A gente falou sobre isso ontem, muita gente não entendeu o gráfico da quantidade de gás na Europa, e o gráfico é muito simples, gente. O gás, ele tem... A Europa tem uma série de armazenamento de gás, de tanques de gás em que eles armazenam gás. Eles sempre fazem isso porque no inverno o consumo é muito maior do que durante o verão,
do gás. Então, tipicamente, todo ano a Europa ela enche os reservatórios de gás até 90% antes do inverno, de forma que ao longo do inverno eles vão diminuindo de tamanho e daí não falta gás no inverno lá nos países europeus, mesmo que por hipótese falte o fornecimento de gás pela Rússia. Isso todo ano é assim. Todo ano os reservatórios da Europa enchem até 90% antes do inverno, e aí no inverno eles caem naturalmente, chegam no mínimo lá quando está começando o verão, e a partir daí novamente são cheios, né? E o que está acontecendo esse ano é que, ao contrário das expectativas das Roussettes de plantão, o pessoal que achou que a Europa ia congelar e coisa e tal, na verdade a Europa está com já... a Alemanha, que era o pior caso, era o país que estava mais atrasado em encher os reservatórios, ele já está com os reservatórios, vai atingir a meta um mês antes do prazo, já está com quase 85%, na verdade 85% era a meta para outubro, mas ele já vai atingir 85% em setembro. E quando chegar em novembro já vai estar com 90%, que é o patamar necessário para o inverno. Então é aquele negócio que a gente vem falando, não estou dizendo que não tem energia cara, sim, está mais cara a energia na Europa, vai haver algum racionamento para indústrias pode ser que não tenham gás, é verdade tudo isso, mas o cenário catastrófico de faltar gás na Europa, da pessoa ficar com frio e coisa e tal, não vai acontecer isso. Isso daí é propaganda russa que quer incentivar a Europa a acabar com as sanções da Rússia. Não se preocupem, a coisa está indo bem. Os Estados Unidos têm fornecido gás natural liquefeito para a Europa, a ponto que praticamente, olha só, estão dizendo que a Alemanha usou só 9% do gás da Rússia em agosto. Ou seja, a Rússia ficou com aquela brincadeira de cortar 40% do gás e não sei o que lá, nem precisou, podia ter cortado mais, podia ter cortado 90% do gás, que não faria diferença para a Alemanha, porque agora eles estão pegando gás natural liquefeito dos Estados Unidos, né? É mais caro, não tenha dúvida, sai mais caro esse gás, mas no final das contas, tragédia não vai ser. Uma outra notícia, Taiwan doou 800 drones revólver para a Ucrânia. É bastante coisa, cara. Esse drone é um drone barra pesada. Olha só o tamanho do cara. É grandão esse drone. Não é um drone militar daqueles mais elaborados, mas ele tem muito mais capacidade do que os drones civis que os ucranianos têm usado para lançar munição. E olha só como é que eles têm capacidade aqui para umas granadas bem grandes aqui, né? Então ele pode jogar bombas de mortar de 60 milímetros e cabem várias aqui, né? Acho que 8 bombas dessas, se não me engano. 8 bombas que ele consegue lançar de uma altura para atingir as tropas russas lá. Então vai ser um bom adianto para os ucranianos. Isso parece uma coisa muito bacana, né? Vamos ver quando isso aí começar realmente a operar lá na Ucrânia. Isso aqui é só para avisar vocês, está circulando por aí um vídeo que supostamente as forças russas destruíram um comboio ucraniano em algum lugar e coisa e tal. E não, isso aqui é a imagem de 2014, tá? É uma imagem lá de 2014, do início da guerra, lá da invasão russa, lá na Crimeia, aquela coisa toda. Então ignorem isso daqui, é fake news isso daqui. E um monte de gente sugeriu também o caso da espiã lá em Nápoles, né, na Itália e coisa e tal. Gente, eu já falei desse caso. Eu sei que a imprensa tradicional está falando agora desse caso. Agora que o pessoal descobriu que teve a espiã, que foi descoberta. A gente aqui já falou há um tempão sobre isso. Esse caso realmente é impressionante, mostra o quanto que a Rússia consegue infiltrar de gente aí nos vários países aí, né? É uma coisa realmente preocupante. Mas, resumindo a história, essa mulher aqui, o nome dela, o nome que ela usava era Maria Adela Kuhfeld, e ela teria virado uma socialite lá em Nápoles, na Itália, porque ela é uma designer de joias e coisa e tal. Aí o pessoal descobriu que o designer de joia que ela fazia é comprar a joia na Shopee e vender por 10 vezes o preço, e é isso que ela fazia, comprava a joia chinesa e vendia por preço caro. Mas, enfim, ela conseguiu galgar, digamos, status na sociedade lá, chegou a ter reuniões com membros da OTAN e coisa e tal, mas foi desmascarada pelo Christo Grozev, do Bellingcat. A gente explicou, o Bellingcat é um jornal investigativo de guerra muito interessante, já fizemos várias reportagens aqui sobre eles,
e foram eles que desmascararam essa mulher. E como é que eles desmascararam ela? Pelo número do passaporte. A Rússia, quando emite passaporte para os agentes secretos deles, eles emitem esse passaporte em batelada, né? Um conjunto de passaportes. E aí, quando você descobre o número de um passaporte, você pegar os passaportes com números parecidos, geralmente também são agentes secretos. Quando você descobre um agente secreto russo, pega aquele número de passaporte e dá uma checada nos passaportes próximos a ele, tipicamente você vai achar outros agentes ali também, né? Enfim, descobriram ela, ela tentou pegar o passaporte peruano, mas não conseguiu, porque ela disse que nasceu na cidade de Callao, no Peru, e que foi batizada numa igreja que só foi construída 10 anos depois da data que ela supostamente foi batizada na igreja. Enfim, mais um caso de lambança de espiões russos aí. Tá ficando normal esse tipo de coisa, né? E finalmente, uma boa notícia, tá? A oposição ao Putin lá na Rússia, ela até aqui ela tinha mantido a posição de que a Crimeia era russa. E isso era um problema. Por quê? Porque os países da Europa não vão apoiar uma oposição a Putin, que também prega a invasão da Crimeia. A Crimeia é da Ucrânia. Parece que agora a oposição foi convencida a mudar este ponto de vista. Por que a oposição na Rússia falava que a Crimeia era da Rússia? Porque eles, lógico, queriam disputar com o Putin, né? E no sentimento do público russo, isso é a percepção que os russos têm, que a Crimeia seria russa, né? Por isso que a oposição usava esse ponto. Mas certamente eles sabem que é muito mais vantajoso para eles agora ter o apoio dos países do Ocidente. Isso aí certamente é uma mudança importante na política russa. Existe agora um partido político na Rússia, o partido do Navalny, que já aceita a questão da Ucrânia com a Crimeia. E isso é importante porque a Rússia, lógico, vai sair destroçada dessa guerra, destruída completamente, mas ela não vai deixar de existir. Então, ou seja, é importante haver um movimento político que seja palatável ao resto do mundo para reorganizar aquela coisa lá. Eles vão sofrer muito para reorganizar aquele país, mas pelo menos você tem agora uma oposição, digamos, com capacidade de fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.